tem muito assunto para falar. Quando se fala em projeto de construção, se fala em disputas, em discussões, em desacordos, em pleitos. E isso é algo que pode ser muito ruim para o andamento do projeto, como a gente sabe, né? O que o contratante espera é que as condições que ele estipulou sejam mantidas e o contrato aconteça conforme esperado, coisa que quase nunca acontece, né? E pelo lado do contratado também ele quer a manutenção daquelas condições para que ele possa performar da melhor maneira e assim ter o seu objetivo, ter o seu resultado lá no final. Para a gente contextualizar bem para a nossa audiência, né? O que a gente considera como um pleito em contrato? É qualquer mudança, qualquer alteração, qualquer pedido? Como é que a gente contextualiza um pleito? Bom, um pleito a gente pode falar que é na verdade uma solicitação de reequilíbrio contratual, ou seja, quando as partes elas têm uma controvérsia ali dentro do contrato e as bases que foram negociadas no primeiro momento na assinatura do contrato, elas acontece alguma diferença ali naquelas bases, então elas têm que reequilibrar. Esta solicitação de reequilíbrio que vai passar por uma causa raiz, que vai passar por uma argumentação e por um pedido geralmente relacionado ou a uma extensão de prazo ou a custo, é o que a gente chama de pleito. Até complementando, Choma, acho que a gente costuma trazer uma ilustração com a analogia de uma balança, né? Onde inicialmente as partes elas tinham algumas premissas acordadas, que seria o contrato, e quando há o desequilíbrio para uma das partes em razão de alguma alteração das condições que tinham sido inicialmente estabelecidas, ocorre o desequilíbrio, e aí onde o Marcos trouxe a necessidade de se reequilibrar o contrato em razão de algum tema aí pleiteado por uma das partes, inclusive não necessariamente somente pela contratada. E até para complementar, um pleito ele é muito comum no projeto, né? Tem até uma frase que tem um treinamento nosso que a gente usa muito, que é nada mais certo nessa vida do que a morte, os impostos e as alterações nos projetos de capital. Não tem como escapar, né? Mas qualquer alteração ela já começa como pleito ou você precisa ter algum tipo de desacordo primeiro? Como é que começa o processo ali, a demanda? Legal. Essa até é uma boa pergunta, né? Porque existem muitas dúvidas sobre, poxa, tudo é pleito? Gerou uma mudança, eu tenho que tratar como pleito? E a resposta é não. Na verdade, como a própria Bárbara trouxe aqui, né? As mudanças são inerentes aos projetos de capital, principalmente. Então, as mudanças vão acontecer. As mudanças que não são tratadas, né, contemporaneamente, que não são tratadas ali com a atenção devida no momento em que ocorrem, aí sim elas podem chegar a um pleito. Então, né, o ideal é vamos evitar o pleito. Aconteceu uma mudança, seja de engenharia, seja uma alteração de escopo ou uma nova premissa de contrato, senta, trata com as partes antes do desequilíbrio acontecer, né? Porque o pleito ele está muito ligado ao timing em que ele acontece, ao tempo. Então, se a mudança aconteceu, as partes sentaram e conseguem prever, já antever a mudança e discutir ali as alterações e renegociar antes que o desequilíbrio aconteça, a gente está falando de uma mudança. Vai virar um termo aditivo, vai entrar para o contrato e a gente vai evitar um desgaste, uma relação de pleito mesmo, litigiosa até às vezes no futuro. Tem algumas alterações também que elas não geram um desequilíbrio. Às vezes é uma alteração pequena no quantitativo, alguma alteração em algum tipo de material que vai ser utilizado, que algumas vezes não gera um impacto econômico-financeiro, né? Então, muitas vezes isso pode ser tratado como um aditivo e não como um pleito mesmo.